Começar com o ouvidor da polícia de São Paulo, porque muitos questionamentos aqui falando exatamente sobre a atuação da polícia. Nada melhor do que a gente conversar com o ouvidor da polícia de São Paulo para saber o entendimento dele nesse caso. É o Cláudio Perecida da Silva, que já está conosco. Olá, ouvidor. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Como que o senhor recebeu esse caso? Como é que o senhor está analisando a morte desse estudante de medicina pela Polícia de São Paulo? Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto, Josias e Dr. Walter Maierovitch. A gente recebe, lamentavelmente, com um sentimento de desgosto em relação ao que a gente está vivenciando no estado de São Paulo, e a ouvidoria da polícia vem denunciando isso ao longo dos últimos meses com muita veemência e com muita firmeza, né? Acho que as palavras, agora há pouco, do Sakamoto são muito precisas no diagnóstico do que vem ocorrendo no estado de São Paulo. E eu acompanhei também a fala aqui do Dr. Júlio César Navarro, a quem eu estendo aqui o meu abraço e, e lamento muito o ocorrido. E eu fiquei emocionado porque ali no final da entrevista, o Josias pergunta para ele o que ele pretende fazer. Ele fala que tirar o coração dele, ele está sem nenhuma condição de fazer. Infelizmente, é mais um desastre cometido pela polícia de São Paulo, uma polícia que, a partir das mensagens subliminares que boa parte das autoridades aqui do estado tem mandado, tem trabalhado na sua subjetividade de que o caminho é matar. Percebam que o jovem, ao entrar naquela cena coberta pelaquela câmera ali, ele simplesmente queria fugir da abordagem, sem camisa, não ofertando nenhum risco à integridade daqueles policiais, e aqueles policiais em superioridade numérica, com capacitação técnica dada, capacitação técnica prática e teórica dada pela corporação, eles, ao invés de fazer o chamado uso gradativo da força, eles vão para o recurso final, que é o uso da arma, mesmo sem aquele jovem estar oferecendo qualquer Agora, risco a ele. agora, doutor Cláudio, quando a gente olha a resposta da polícia, né? Eles falaram que a arma foi apreendida, eles foram afastados e foi iniciada uma investigação sobre a atuação deles. O que eu lhe pergunto é, isso é suficiente ou não? Na sua análise, é preciso o governador Tarcísio tomar uma atitude? É preciso um alerta sobre como a polícia de São Paulo está atuando? Sim, Fabiola, eu acho que é preciso que a sociedade se mobilize. Para além da sociedade, os órgãos de controle interno e externo da Polícia Militar tomem providências urgentes em relação ao que está acontecendo em São Paulo. O órgão de controle interno, que é a Corregedoria da Polícia Militar, está descaracterizado nesse momento, e o órgão de controle externo, que é o Ministério Público, não tem quase que feito nada, ou nada tem feito ultimamente em relação a essa atuação. A gente precisa responsabilizar esses órgãos no sentido de que eles cumpram a sua missão institucional. Nós vemos cada dia um absurdo maior, e nesse momento a gente acabou de visualizar que não se estende apenas à periferia. Toda a sociedade está na mira dessa polícia que mata. E isso é um absurdo. Nós não podemos viver no maior estado da América Latina sobre a perspectiva de a qualquer momento pode tomar um tiro da polícia. Isso é muito grave. E ainda bem que o Dr. Júlio César Navarro e a sua esposa se sentem protegidos ao ponto de poderem falar, porque as famílias que vivem nas periferias não se sentem protegidos para poderem falar e fazer a luta por justiça e em defesa da memória dos seus filhos. E Quando, isso também é muito grave. quando o senhor fala sobre responsabilidade, né, o senhor acha que o governador Tarcísio de Freitas precisa ser responsabilizado por essa atuação da polícia, em especial também deste caso? Eu avalio, Fabiola, que o governador, nessa cadeia de comando, ele é a maior autoridade responsável por tudo que está acontecendo.
Já foram apontados em inúmeros momentos ao longo dos últimos 2 anos várias questões relacionadas à forma e à postura que a polícia tem tido no Estado. Se ele não toma as providências que deveriam ter sido tomadas já há muito tempo, ele precisa sim ser responsabilizado. Assim como eu avalio que vários órgãos que deveriam estar atuando e não estão atuando precisam também ser responsabilizados. A gente não pode, eu repito, a gente não pode continuar vivendo sob o risco de tomar um tiro. É um dia uma senhora de 70 anos que toma um tiro, no outro dia um outro senhor de 70 anos que toma um outro tiro no tatuapé, um dia um cego, outro dia uma pessoa usando muletas, outro dia o policial que matou essa pessoa usando muletas também foi morto na zona sul de São Paulo porque a polícia resolveu não fazer abordagem e atirar nele. Então, veja a quantidade de desastres que estão sendo feitos e de ineditismos praticados por essa política de letalidade implementada no estado de São Paulo. Para Isso não finalizar, pode prosseguir. para a gente finalizar, doutor Cláudio, quais são as providências que o senhor, como ouvidor das polícias, pode tomar? O senhor pode pedir uma investigação? Que providências o senhor pretende tomar em relação ao episódio da morte desse jovem? Nós abrimos um procedimento, analisamos as imagens que já estão disponíveis, estamos pedindo recolhimento de imagens do entorno do comércio, daquele estabelecimento comercial que o rapaz havia sido abordado, também para poder verificar se o que os policiais falam é real, se é mais uma fraude processual, porque a fala dos policiais não condiz com a fala da testemunha que acompanhava o rapaz naquele estabelecimento comercial. Estamos pedindo as imagens das câmeras corporais, porque a imagem do sistema do estabelecimento comercial mostra a câmera corporal piscando, portanto ela está gravando em alta resolução e com áudio, e no boletim de ocorrência está escrito que não tem imagem de câmera corporal, classificado que tem imagem de câmera corporal, definido que tem imagem de câmera corporal, trata-se de mais uma tentativa de fraude processual, e nós vamos acionar Ministério Público, vamos acionar Corregedoria, Comando Geral, e vamos solicitar que providências urgentes sejam tomadas em relação a essa postura da polícia no estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no nosso All News. Fala, doutor Mairovitch. Aproveitando a presença do professor Cláudio. Veja, eu vou dar um fato que ocorre, uma regra, melhor dizendo, que ocorre, que isso vem desde o tempo do professor, doutor, constitucionalista José Afonso da Silva, que foi secretário da Segurança no estado de São Paulo. Logo que ele pisou na secretaria, e ele me contou isso, eu assisti parte disso. Ele conta o seguinte: toda vez que um secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele se referia a São Paulo, assume as polícias, e ele se referia à Polícia Militar e à Polícia Civil, as polícias sabem imediatamente qual a linha a ser adotada. Se vai ser a linha do quê? Da constitucionalidade, da tranquilidade à população, do respeito aos direitos humanos. O doutor José Afonso da Silva, constitucionalista de primeira, um dos maiores, com livros e etc., dizia e apontava sempre o seguinte: as polícias não são educadas para a legalidade e, portanto, cabe ao secretário dar a linha mestra, o fio condutor. E o que aconteceu durante a gestão dele? O professor Cláudio sabe muito bem. Ele foi torpedeado pelas polícias de manhã, à tarde e à noite, que a polícia cruzava os braços, que a polícia não fazia nada por ter medo do secretário. Foi feito todo esse jogo, mas o que eu quero colocar e centrar é no seguinte: quando um secretário de segurança é escolhido pelo governador e entra em exercício, as polícias sabem imediatamente como terão de agir, se dentro da legalidade ou se vão ter licença para matar. Quando o governador Tarcísio assume
e escolhe o seu secretário de segurança. As polícias fizeram a leitura do vale tudo, Professor. e do desrespeito às pessoas humanas. Eu concordo. Professor, obrigada, Cláudio, pela sua participação ao vivo Fabiola, aqui. Muito obrigada. Fabiola, A gente vai só para o intervalo, segura só um pouquinho, por favor. A gente tem que ir para o intervalo agora que estamos muito atrasados já e já voltamos. Pode falar, professor Cláudio. Só mais um fato que converge com o que o professor Walter traz. A nota da Secretaria de Segurança Pública é, no mínimo, vergonhosa, vez que ela traz, no seu bojo, que o jovem investiu contra os policiais. E o jovem fugia de uma abordagem. Ele não investiu contra os policiais. Isso demonstra que a Secretaria de Segurança Pública tem tentado legitimar essas ações. E em todas as notas que acontecem esse tipo de caso de morte, ela busca legitimar essas ações, tentando, nas entrelinhas, proteger os policiais que estão praticando irregularidades. Isso é um absurdo.